camelo, garça, cavalo seco, magrela, e agora é bike, porque tudo virou inglês. Bici. O brasileiro poderia falar bici, né? Porque, mas eles acham que é bike. Bom seria que fosse só bicicleta tomar conta das cidades, assim, né? Esse aqui é o cartaz que a gente fez para uma festa para arrecadar dinheiro para pagar a multa da ciclofaixa. Em 2007, onde 40 ciclistas, no Dia Mundial Sem Carros, pintaram uma quadra de ciclofaixa na rua Augusto Stresser. A Guarda Municipal chegou e escolheu 3 dos ciclistas aleatoriamente e levou para a Delegacia do Meio Ambiente para responder como um crime ambiental. A gente fez com que essa história chegasse aos ouvidos do prefeito, dos gestores públicos, dos administradores públicos, mas nenhum quis entender que o que nós fizemos não foi uma pichação, foi um ato cívico, foi uma ciclofaixa, a primeira ciclofaixa única de Curitiba. Em 2003, essa pesquisa de hábitos de vida nos mostrou que 65% são sedentários. E a desculpa de todo mundo para não fazer atividade física é porque não tem tempo. Em contrapartida, essas mesmas pessoas perdem em média 2 horas e meia por dia dentro de um carro para se deslocar na cidade. O trânsito parou, enquanto pedalava eu vi. Como pode todo mundo ficar parado ali, dentro do carro? Na verdade, o segredo da mobilidade não é discutir qual o sistema melhor, é usar tudo e usar bem. A mobilidade urbana, as formas com que uma cidade movimenta mercadorias e pessoas. E aí a gente tem, como a gente está vivendo essa grave crise ambiental no país, a gente começou a ouvir essa história de mobilidade urbana sustentável. A sustentabilidade ela é baseada em 3 pilares, né? O social, o econômico e o ambiental, né? Lógico, não podemos esquecer o meio ambiente. Mobilidade, para mim, é o equilíbrio de todos os deslocamentos na cidade. Agora, o segredo da mobilidade está em usar tudo sem competir no mesmo espaço. Isso que é importante. Um ser complementar ao outro. Então, a bicicleta é um meio muito importante. Bom, então em Curitiba, como em toda a capital, as capitais brasileiras, o trânsito é o maior problema a ser resolvido. Isso se deve ao incentivo do governo federal na indústria automobilística. Então, para ter uma grande mudança, desde essa mentalidade de incentivo à indústria automobilística, teria que mudar. Curitiba não é um problema de Curitiba, é um problema do Brasil. O brasileiro, por melhor que você faça o sistema de transporte, eu confesso que ele tem que estar em contínua evolução. O brasileiro reconhece no automóvel uma questão de status. Eu vou dar um exemplo. O filho de uma das nossas funcionárias, ele tem 16 anos, ele adquiriu um carro. Ele não tem direito de dirigir antes dos 18, mas ele já tem um carro em casa para quando ele tiver esse direito. Então é uma questão de status. Lamentavelmente, Curitiba é hoje a cidade que mais veículos tem por habitante. Então, o espaço da cidade ele é um só. Não adianta que não tem para onde aumentar a cidade. Então, nós acreditamos que novas medidas
restritivas ao veículo, elas têm que começar a ser implementadas. E junto com isso, uma melhoria constante no sistema de transporte coletivo, porque assim as pessoas vão ter uma boa razão para deixar os seus carros em casa e pegar o transporte coletivo. Enquanto essas restrições do governo federal não vêm, os municípios podem buscar soluções caseiras, como restringir a circulação de veículos na área central, dificultar as áreas de estacionamento e promover alternativas, como o uso da bicicleta, por exemplo. Ou é 72 ou é 74 que veio o primeiro projeto cicloviário de Curitiba, que estavam previstos, acho que 600 quilômetros, 400 ou 300 quilômetros de ciclovia, e desses foram construídos 120. Então, né, essa é uma referência boa, né? Projetou um monte de ciclovia, mas executou só 120. Dá para argumentar que você não teve demanda nesses 40 anos para cá, né? Mas aí que tá, em teoria, a bicicleta deixou de ter demanda por conta da forma como os municípios administram a mobilidade. Hoje a taxa de veículo per capita por habitante de Curitiba já está em torno de 1,6 habitante por veículo, que é uma das mais altas do Brasil. Então é até um questionamento que nós fazemos: por que Curitiba é tão reverenciada no mundo inteiro por seu sistema de transporte coletivo e ao mesmo tempo é uma das cidades mais motorizadas do Brasil. Então a própria população não está achando o seu sistema de transporte tão convidativo a ponto de deixar o carro em casa e pegar o transporte coletivo. Então a questão é que a cidade de Curitiba tem essa visão fora daqui, né? Bastante até em Paris, né? Reconhecida por uma cidade super organizada, uma cidade ecológica, e a partir daí o governo também construiu uma linha verde, e essa linha verde tem um trecho de ciclovia, mas como a gente sabe, tem pouca informação, a gente não sabe onde começa e onde acaba, né, essa ciclovia. E aqui no centro não tem ciclovia, né? Então assim, será que essas questões são mais, né, de rótulos de cidade, para valorizar a cidade, mas cadê isso acontecendo de verdade, né? Curitiba, dentro do cenário nacional, não sei tanto no internacional, mas dentro do cenário nacional, realmente, ela é bem diferente das outras cidades. Como eu falei, eu morava em Campinas, em São Paulo, e é uma cidade que tem o mesmo número de habitantes, mas é brutal a diferença, sabe? Então, eu acho que, claro, ela não tem como negar que ela tem umas estruturas legais e que esse planejamento foi feito, mas ele foi feito há muitos anos atrás. Então, o que a gente tem hoje de legado é um planejamento que vem de políticas públicas de 40, 50 anos atrás, que já não suprem a necessidade da cidade. Então, eu acho que é muito mais investimento em propaganda agora, em deixar claro para o mundo e para a população como a nossa cidade é boa, do que realmente tentar investir dinheiro em infraestrutura para que ela continue sendo boa. Curitiba era uma cidade provinciana, era uma província. Era uma província lá. Daqui a pouco, ó, vamos vender Curitiba. Vamos vender Curitiba. Daí surgiu o Jaime Lerner. Quem é Jaime Lerner? Um arquiteto. Então teve todos esses parques, essas praças. Ela era uma cidade assim, uma província, assim, uma provinciana, assim. Daqui a pouco abriu, daí se perderam. Eu acho que cada época tem o seu desafio. Quando eu comecei como prefeito de Curitiba, nós tínhamos vários desafios. Como estruturar a cidade, como tornar a cidade mais humana, como começar a resolver o problema de mobilidade. Então, cada época vai criando novos desafios. E uma coisa positiva em Curitiba foi que sempre cada prefeito teve o desafio de ser inovador. Bom, acho que nós podemos continuar a ser inovadores em Curitiba
se, por exemplo, nós damos mais espaço à bicicleta. Curitiba é uma cidade que gasta muito dinheiro em publicidade. Gasta 28 milhões por ano em publicidade. E com esse dinheiro, ela pode ter o slogan que quiser, né? Cidade capital ecológica, capital da cultura, agora é a biocidade, né? E tudo isso é uma mentira, né? A cidade vive muito da imagem que ela tem para o exterior. As benfeitorias que foram feitas em torno do planejamento cicloviário datam da década de 80. E nada mais, desde os anos 80, já fazem 20 anos, nada mais foi feito para as bicicletas. Apesar de as propagandas continuarem. A gente acha às vezes que é um complô político, um complô das empresas de ônibus, da mídia televisiva, mas na verdade é mesmo. Curitiba se diz a cidade ecológica, né? Ela fez bastante campanhas no passado aí para que a sociedade estivesse aprendendo algumas dinâmicas que são necessárias para uma cidade manter um equilíbrio, uma harmonia. E mesmo dentro dessa ideia de uma cidade ecológica, ela ainda não contempla a bicicleta como um meio de transporte modal. A cidade cresceu muito, a população aumentou bastante e isso não foi, digamos, acompanhado pelo planejamento no transporte. Então hoje o transporte público, principalmente, ele está bastante saturado. Uma coisa que é bom saber é o histórico da bicicleta, né? Em 1970 ela era o veículo mais utilizado no país como meio de transporte. Em 2000 ele foi para o último da lista. E essa estabilidade econômica, esse crescimento da renda das classes vai fazer com que a gente compre muito mais carros do que a gente poderia comprar há 10 anos atrás, há 20 anos atrás. E vai acontecer como aconteceu em qualquer outra cidade, né, aí no mundo, no ocidental principalmente. As pessoas vão começar a comprar carro, vai começar a entupir as ruas e vou ter um prejuízo para todos os meios de transporte, né? Inclusive para quem anda a pé, por exemplo, por causa da qualidade do ar, que vai ficando horrível. A instalação de ciclovia na cidade, ela já vem há muito tempo. Desde quando se começou, em 1970, a cidade industrial de Curitiba se promoveu a implantação de bicicleta para atender as fábricas. Então o objetivo era que os trabalhadores usassem a bicicleta para ir trabalhar perto de casa. Mas com o passar do tempo foram feitas muitas implantações de ciclovia de lazer. Então a cultura do curitibano é que a ciclovia é destinada ao lazer, não como meio de transporte. Eu sempre andei de bicicleta, desde nova. Eu morava no centro da cidade e ia para a faculdade de bicicleta, ia à noite até nos bares, assim, nas festinhas eu ia de bicicleta, só andava de bicicleta. Não tem ciclovia, não tem ciclofaixa. As ciclovias que tem, elas acabam em círculo, então você tem que voltar para o mesmo lugar, como se fosse só um passeio. Ela realmente não é feita para você utilizar no seu dia a dia. Eles não querem largar o carro. Nós reunimos 500... Nossas estradas foram feitas para carro, não para bicicleta. A cidade é feita para os carros. Também Agora nem para carro não é, porque não há mais espaço. Mas como é que ia planejar? Ninguém ia pensar um dia chegar no movimento que está agora. Bicicleta ainda vai pela calçada, eu mesmo vou às vezes, onde não tem ciclovia, pela calçada, é errado. Mas, porque calçada é de transeunte, mas
Mas às vezes não tem plano de estrada, não dá, porque os carros, aquilo tá assim. Em 1960 a bicicleta era top, né? Bicicleta era top, não tinha lambreta, não tinha automóvel, a turma só andava de bicicleta. Os grandes, vamos por assim, as pessoas de ponta tinham sua casa, tinham as suas coisas, mas a bicicleta fazia parte até da herança. Curitiba foi a primeira cidade no Brasil a usar mesmo a bicicleta como um sistema. E não só como esporte ou lazer, mas como um sistema de transporte. Por causa que a bicicleta é um instrumento mais importante de mobilidade para uma cidade, o instrumento mais estratégico que existe. A bicicleta deve estar entre as 15 maiores invenções humanas. Não precisa nem comentar os benefícios que é uma bicicleta, a implantação da administração pública, seja para o privado, seja para a saúde, para o meio ambiente. Vide os países do primeiro mundo, todos que têm uma malha de ciclovias, de ciclofaixas violentas, para o incentivo à bicicleta. Lá nos idos do século XIX, o principal meio de transporte de Curitiba eram dois, né? Era a carroça, que é um carro, né, movido a tração animal, e principalmente com os alemães, a bicicleta. Tanto que até o meados do século XX, a bicicleta em Curitiba tinha até a placa de identificação, né? Porque é divertido, é um meio de transporte rápido e acho que é saudável também, né? Faz um pouco de exercício. Eu escolho a bicicleta porque ela me dá muito mais prazer. Eu já faço aquele deslocamento, digamos, adquirindo endorfina, que é o hormônio da alegria. Eu vou poder fazer uma atividade física, eu vou estar queimando caloria. Você se sente mais livre de estar pedalando ali no meio do trânsito e sentindo a cidade mais viva do que no meio do carro e trancado no seu dia. Em resumo, eu acho que andar de bicicleta é um sinônimo, talvez um grande sinônimo urbano de resistência. Resistência contra toda uma degradação humana, do processo humano que acontece com o mundo moderno. Ao contato mais próximo, a paisagem, as pessoas, o trânsito na bicicleta é muito mais conversativo. Só que fica complicado, né, quando há o desrespeito, né? Na verdade, essa palavra respeito ela é meio relativa, mas no sentido do trânsito, assim, tem aquele contexto de um maior cuidado do menor, né? E às vezes você não vê isso. Às vezes você vê carro virando em cima da bicicleta, isso é meio perigoso. Assim. Então, por isso que o pessoal está fazendo esses movimentos. Aqui em Curitiba tem a bicicleta todo mês, lá em São Paulo também tem, em outros lugares acredito que também aconteça, para formar um diálogo com a prefeitura e com as pessoas, os cidadãos que estão vendo isso acontecer, da necessidade de um espaço, né? Enxergar, né? Isso, de um enxergar da bicicleta como um meio transitório e construtivo de cidadania. A bicicleta. Imagina se todo mundo que está aqui estivesse dentro de um carro, cada um com o seu carro, poluindo. É isso que eles não conseguem entender. Que o ciclista, na verdade, ele merece muito respeito, pelo simples fato dele estar protegendo o meio ambiente. Se o nosso planeta é a nossa prioridade, como é que pode o carro achar que o ciclista é um empecilho no trânsito? Quando na verdade ele está tentando salvar o trânsito, tentando salvar o congestionamento. Pô, galera, ande de bike, ajude o planeta, por favor. Obrigada, viu? Mas um dia nós chegamos lá, né? Sei lá, não dá para esmorecer. Dá para... Pode ser que apareça um candidato que faça muito ciclovia aí. O pessoal vê esses carrão do lado, se acha derrotado. Viu? Um pessoal com uma Mercedes aí, com uma bicicletinha pedalando, ele se acha assim que ele está derrotado, que ele não sei o que, onde ele tem que andar com essa bicicleta, não aguenta mais essa bicicleta, só que ele não sabe que ele é feliz. Tinha que fazer um trabalho em cima dele, que ó, quem anda de bicicleta é que é feliz.
Que quem tem problema não é na bicicleta. Se você tem que ter preparo físico, parar com essa mentalidade de automóvel. O automóvel tem que ser por necessidade, né? Na verdade, quando você vai implantar uma ciclovia que não tem que retirar espaço de carro, é muito simples, porque é uma novidade que agrada a todo mundo. Mas quando você vai tirar uma faixa de estacionamento para pôr ciclovia ou uma faixa de circulação para implantar a ciclovia, tem muita resistência da população. A prefeitura vem implantando ciclovias, na minha visão, com esse erro, com a visão do lazer e com a visão da calçada compartilhada, o que para a maioria dos ciclistas não é uma boa opção, por conta que o pedestre tem um ritmo bem diferente da velocidade do ciclista. Eu sou Jussara Maria Silva, arquiteta urbanista e professora universitária, e uma defensora da bicicleta como um modal de transporte. Então eu e meus colegas, a gente só utiliza a bicicleta final de semana mais como lazer ou como vencer um trajeto para ir almoçar, porque durante a semana é impossível andar de bicicleta em Curitiba, porque é um modal que ninguém se interessa. Existem uns 120 quilômetros de ciclovia que são mais como lazer para ligar alguns parques, mas para você usar como meio de transporte é impossível durante a semana. O carro ele impõe um poder, uma força, né? Um veículo que tem uma estrutura onde quem está dirigindo ele está, em comparação com os menores, tá ileso, né? Então a gente nota muito esse poder, né, sendo colocado na prática de forma estúpida, de forma ignorante, né? Tocam em cima da gente, não respeitam, acabam obstruindo a liberdade do outro, né? Por questões de falta de conhecimento mesmo. Tenho mais medo aqui em Curitiba mesmo, na verdade, não é nem em tantos lugares, porque a gente vai se virando e a gente tem esperança que a ciclofaixa dê bem certo também, né? Mas o meu medo mais é de roubo mesmo. A gente não é feita para você utilizar no seu dia a dia. A gente acaba se sentindo muito frágil. Principalmente eu como menina, quando eu comecei a andar e quando eu tinha que voltar para casa mais de noite, era bem intimidante, assim, porque quando você tá com outras pessoas andando, os carros respeitam mais e principalmente os homens respeitam mais. Quando eu tô andando sozinha de noite, é um pouco de encheção de saco, assim, você tem que respirar fundo e falar, não, vai dar tudo certo. Tem pessoas que eles andam de bicicleta, eles têm que deixar a bicicleta aqui na oficina, porque eles não podem chegar na empresa de bicicleta, porque o patrão dá o vale transporte. E se ele andar de bicicleta, o patrão toma o vale transporte. Você acredita que como é complicado? Então o patrão fala assim, ó, te dá o vale transporte, você andar de bicicleta, não eu te dou o vale transporte para você andar de ônibus, não é para andar de bicicleta. Eles são obrigados a esconder a vez da bicicleta, porque, digamos, esses escritórios também, tem o pessoal trabalha em escritório, porque acha que a pessoa vai andar de bicicleta, vai sujar a barra da calça, vai suar e tal. E outra coisa, não tem... Chega, digamos, na firma, não tem um lugar para guardar a bicicleta, certo? Não tem lugar para guardar a bicicleta, não tem um banheiro para a pessoa tomar um banho quando chega de bicicleta, que eu já vi em outros países, através de filmagem que existem. Você tem que tentar dar preferência para o ciclista, né? Porque se você quiser disputar espaço, eles brincam com a morte, né? Eles não respeitam. O negócio é você deixar eles passar, dar uma buzinada para... Eu acho que existe uma intenção do IPUC, principalmente, que é o órgão gestor de planejamento e gestão, para a implantação dessas ciclofaixas, mas é muito demorado. A gente já vem ouvindo falar isso há um bom tempo, só que tudo é muito demorado. Então sempre a expectativa é grande e a esperança também, né? Porque é uma cidade boa de se viver, cada vez está ficando, perdendo muitas qualidades em função que ainda o transporte particular é visto como o principal transporte em Curitiba, que é o carro com uma pessoa dentro.
dava para ter um pouco mais, sabe? É, mais assim pro centro, né? No caso, a ciclovia assim tá mais pra, tipo, pra parques, esses lugares, mais distante do centro, assim. Igual aqui a Canaleta, tipo, não custava nada ter uma ciclovia no meio, sabe? Pra gente não precisar ter que disputar com os ônibus. Com a família, fim de semana, passeio, praia, mas no dia de semana podia ser bicicleta, né? Mas deixar o carro para o fim de semana. Mas de não estar na escola. Educação. Tem que investir numa boa ideia. Educação, porque a mentalidade, por enquanto, do jovem é muito. Só vê carro na frente, vê moto, não vê bicicleta de jeito nenhum. Se não mudar a mentalidade. Tem que investir nas escolas, o Paulinho abrangeu um negócio muito interessante. Aqui em Curitiba eu participo de um coletivo de artistas chamado Interlux. A gente tem feito algumas ações criativas em torno do uso da bicicleta aqui. Porque eu acredito que é um assunto delicado, né? É um assunto delicado, ele não pode ser impingido, não pode ser feito bruscamente, né? Ele é uma coisa mais sutil. E a gente tenta fomentar isso junto com a população. A gente pensa num termo chamado escultura social, em que essas diversas ações, por pequenas que pareçam, por sutis que sejam, elas começam a modelar uma sociedade. Aqui em Curitiba tem um projeto, tem alguns movimentos que estão começando com a bicicleta, com a ideia da bicicleta como transporte mesmo, e até votação para conseguir fazer a ciclovia, tem site, tem tudo que eles estão organizando. Mas diferente dali, né, que a gente pode ver, então tem ciclovia, tem tudo, tá tudo estruturado junto com o carro para facilitar a vida da pessoa que está usando a bicicleta, né? É um pouco diferente do que a gente encontra aqui em Curitiba por enquanto. Tem que mudar um pouco a cabeça das pessoas, mas a gente pode mudar. Então a gente está sempre procurando lembrar as pessoas que o automóvel é uma evolução da nossa sociedade, traz conforto para nós, só que a gente diz assim, use com moderação. Eu acho que a gente andando de bicicleta e as pessoas que estão dentro do veículo olhando os ciclistas passarem, principalmente na hora do rush, sabe, que está todo mundo ali parado, estressado, a pessoa vendo o exemplo do ciclista passando assim, eu acho que eles vão despertando mais interesse de deixar os veículos em casa. E os políticos, né, aí, líderes públicos, né, que abram os olhos aí para o que está acontecendo, né, porque há uma necessidade de algo ser feito, né. E a gente foi chamado para ver essa votação do Johnny Estica para destinar o recurso para as ciclovias. E aí, chegando lá, os vereadores todos lá conversando e tal, começou a votação. E aí foi falado o texto da votação. Na hora de votar, os vereadores que chamavam a gente, que falavam que era do nosso lado, votaram contra. E a gente... Pô, mas colega, você votou contra? Gritamos na Câmara, os caras, silêncio, silêncio, ordem, ordem. E aí a gente vaiou os vereadores e os vereadores votaram contra essa proposta porque eles tinham um rabo preso com a situação. Eram vereadores da situação e quem estava propondo era da oposição. Então, por uma briga política, eles votaram contra. E esses mesmos vereadores são que falam que colocam suas propagandas políticas em bicicletas e saem por aí falando que vão fazer algumas coisas pela bicicleta, contratam ciclistas para levar bandeiras. A gente, depois dessa história, ficou um pouco descrente com a política.
achamos que realmente os cidadãos têm que sair por aí pintando ciclofaixas, né? A única solução é essa. Nós levamos o carro a pé, nas costas, representando o transporte humano, a força humana dentro da mobilidade na cidade. E enterramos o carro lá, ele virou um belo jardim, foram plantadas bananeiras, ameixa, boldo, manjericão, enfim. Agora, depois de todo esse esforço, a gente está aqui comemorando a ação e o mês da bicicleta, com essa exposição belíssima, com as fotos do Gus. E acho que essa foto aqui diz bastante coisa sobre a ação, é muito representativa. E aí, isso aí, enjoy! Pra andar de bicicleta tem que ter moral, tem que ter moral. Pra andar de bicicleta tem que ter moral, tem que ter moral. Você com seu portão eletrônico e vidro fumê, eu na minha bike não preciso me esconder. Vai lá! Pra andar de bicicleta tem que ter moral, tem que ter moral. É, não é? Pra andar de bicicleta tem que ter moral, tem que ter moral. Sem nada temer, nem pra outros dever, faço o caminho mais curto, sem receio de dar a cara pra bater. Pra andar de bicicleta tem que ter moral, tem que ter moral. Vai lá! Pra andar de bicicleta tem que ter moral, tem que ter moral. Pela estrada vejo tudo, não preciso ficar mudo. Falo o que tenho que falar e não me canso de pedalar. Mais bicicleta! Menos carro! Mais bicicleta!